Recomeços não são fáceis, mas são necessários. Porque na nossa zona de conforto, aonde a gente já está acostumado, nesse lugar tão familiar, a gente não tem mais nada para aprender, para evoluir, para desbravar. E muitas vezes a gente anseia tanto por mudanças, mas este processo que vem logo após esse passo que a gente dá, talvez não seja como a gente estava esperando. E com isso, vários sentimentos e pensamentos vêm à tona, né? E isso vale para várias áreas da nossa vida. Um exemplo simples é quando a gente escolhe se movimentar de um trabalho para o outro, de uma empresa para outra. E aí você tá empolgado com essa nova empresa, em fazer novas amizades, até mesmo em questão de aprendizados, né? Que isso vai te fazer crescer na sua carreira. E você já tá acostumado com o ritmo de trabalho, de você ter suas amizades, de ter o reconhecimento naquele lugar que você está ou não, mas já tá acostumado com o trabalho. E se você buscou essa mudança, eu acredito que você estava sentindo que você não ia crescer mais ali ou estava insatisfeito com alguma coisa. E aí provavelmente acontece que quando você vai para essa nova empresa, não é como você esperava. Você começa com a sensação de que, nossa, eu não sei nada. O que tá acontecendo? É tudo diferente aqui. Quem são essas pessoas? É claro que tem gente que tem muito mais facilidade para socializar e tudo, já chega fazendo amizade, não sei o quê, mas não só isso. O trabalho é novo, o sistema muitas vezes é novo, a maneira como a equipe trabalha é diferente também. E aí, você fora daquilo que você já trabalhou por tanto tempo, você se pega numa insegurança e uma sensação de que você não é capaz. E leva um tempo para você se adaptar, né? Ou de repente, essa empresa nova que você escolheu realmente não seja aquilo que você estava pensando e você opte migrar para outra coisa. Mas essa é uma situação. Uma outra questão, um exemplo, é mudança mesmo de casa. Às vezes você está insatisfeito com a sua casa, você quer uma casa nova, um lugar novo, uma casa maior, e aí você muda, tudo é diferente. O bairro parece que não é como você esperava, ou naquela casa tem problemas que precisam ser resolvidos, tem coisas diferentes, aí já vem aquela insatisfação, e aí vem as crenças, né? Você fica perguntando, será que eu tinha que ter feito isso? Será que eu não devia ter ficado lá? Porque geralmente, em todas as mudanças, a gente sempre vai ver o passado com nostalgia e acreditando que lá onde você estava era melhor, que você não devia ter feito essa movimentação. Mas a gente precisa lembrar que se a gente quis fazer essa mudança, é porque alguma coisa estava trazendo insatisfação, alguma coisa não estava confortável e você já estava sentindo que precisava fazer essa mudança, né? E não é fácil os processos de recomeços e mudanças, porque é tudo novo, tudo desconhecido. Não tem nada que te traga uma memória afetiva, não tem nada que você se familiariza ali, você vai começar a construir do zero. Recomeçar exige coragem, exige mais racionalidade e menos emocional. E se você é uma pessoa mais emocional, apegada a lugares, pessoas, objetos, vai ser muito mais difícil. E geralmente, quando a vida está te convidando a fazer essas mudanças, que é através de um incômodo, ou aconteceu alguma coisa que você fala, já não tô gostando disso, ou uma insatisfação mesmo, porque você tá cansado da rotina, alguma coisa assim, a vida está te convidando. Mas fazendo uma analogia com a carta da Torre do Tarô, se você não escolher fazer essas mudanças por conta própria, em algum momento essas mudanças vão vir e aí você não vai ter escolha e as coisas vão ser mais complicadas. Por exemplo, a perda de um emprego, perda de um emprego, ou seja, uma mudança inesperada ou algo do tipo.
E aí é muito mais difícil, muito mais desafiador quando vem essas mudanças inesperadas com tudo. Quando você tá planejando, você já tá ali sabendo possivelmente das consequências, você tem um tempo maior para escolher fazer essa decisão, essa mudança, né? Mas, gente, precisa muita coragem, muita resistência, resiliência, é a palavra resiliência, e acreditar que com o tempo as coisas vão se organizando, e se não, fazer mudança de novo, né? E eu vivi muito isso no último ano, que eu queria tanto, eu sentia tanto um chamado para vir para cá, inexplicável, é uma coisa de alma mesmo, assim. Mas você lidar com um país novo, pessoas novas, tudo desconhecido. E olha que eu já mudei muito na minha vida. Eu sinto falta de uma estabilidade, de uma segurança, porque desde quando eu era criança, a gente sempre mudou muito. Então parece que quando eu tava gostando do bairro, gostando da casa, gostando do lugar, eu me mudava. E isso, minha vida inteira foi assim. Eu perdi as contas de quantas mudanças que eu já fiz na minha vida. E já era pra me acostumar, né? Mas ao contrário, eu sinto falta de uma estabilidade, de tipo, ter mais tempo, construir, né, uma vida assim num lugar. Mas eu acho que, não sei, acho que sou meio cigana mesmo, assim, de ter essas mudanças. E tem gente que, assim, eu via colegas, assim, amigas, né, que passava a vida inteira numa casa, tipo, conheço pessoas que morou 30 anos numa casa e que nunca mudou, nem nada. E eu, gente, tipo assim, eu mal ficava um ano em cada lugar, sabe? Mas a questão é que quando eu mudei pra cá, todo esse, por mais que era uma dualidade, ai, tudo lindo, tô descobrindo um monte de coisa, coisa nova e tal. Mas ao mesmo tempo, recomeçar do zero, tipo assim, você tem que aprender até coisas burocráticas mesmo, bobas, como abrir uma conta no banco, conhecer novos alimentos, em questão de dirigir, tipo, aqui é totalmente diferente. É muita placa, é muita sinalização, é muito. Nossa, e eu acho que tava tão fácil, né? Isso era tão simples assim pra mim antes. Então, é como se fosse renascer mesmo, sabe? Você começa como se fosse um bebê mesmo. Tipo assim, sem saber de nada, tudo novo, mas é muito desafiador, porque a gente já tem uma bagagem. Eu já tenho uma certa idade, né? E como se não bastasse, a gente vem com as crenças que a gente já teve sobre outras experiências, sobre outros lugares, né? Então, como eu disse, para todas as áreas da sua vida, por mais que você tente, você está começando ali, você fica com uma crença, você fica se perguntando, ai, será que vai dar certo? Será que é isso? Será que não é? Ou aí, por exemplo, se acontece alguma coisa, meio que já levanta uma red flag, você fica, ixi, mas já aconteceu isso lá atrás. Mas nenhuma situação, nenhum lugar não vai ser 100% igual ao outro, né? Só que a gente vem com essas crenças, porque não tem como recomeçar sem essa bagagem. Impossível. Como é que a gente... Só se a pessoa perder a memória. É a única, né? É a única maneira. Mas com certeza, toda mudança, todo recomeço, por mais difícil que seja, amadurece a gente demais, gente. Porque você é obrigado é a palavra mesmo. Você é obrigado a aprender coisas novas. Você é obrigado a se adaptar num lugar novo. E isso, não que seja doloroso, porque nem todos os casos são dolorosos, mas esse algo novo, ele vem te transformando, ele vem fazendo você descobrir capacidades que nem você sabia. E é claro que em cada lugar, cada pessoa, né, nova que se apresenta na sua vida, traz um aprendizado, vai te fazer despertar algo novo, evoluir mais, né? Então, a gente tem que se permitir, e olha que eu tô falando isso pra mim, gente. Tô falando pra vocês, mas eu tô falando pra mim primeiro. Porque eu sou uma pessoa apegada.
Eu sou emocional e eu sinto falta, eu fico nessa nostalgia, tipo, ai, mas era tão bom quando era assim, tipo, era tão mais fácil. Porque realmente, a nossa famosa zona de conforto, por mais desconfortável que ela seja, aquilo ali já é familiar, né? Então, é como se criasse um vínculo, uma dependência mesmo, aquela zona, né? E a gente precisa se permitir essas mudanças porque, de alguma forma, é melhor que... Meu pai, ele fala assim, que se a gente não aprende por amor, a gente aprende na dor. Frase bem, tipo, antiga, cheia de... Enfim. E é verdade. Porque se você não fazer as escolhas, essas mudanças por escolha, se planejando, tudo bonitinho, em algum momento a vida vai vir com tudo e fazer uma movimentação que você não esperava, você vai se sentir meio sem chão, meio perdido, né? E por mais que a gente planeje, as coisas saem do controle, tendem a sair do controle, porque na verdade a gente não tem controle de nada. A gente pode planejar, pode estudar sobre um lugar, pode estudar sobre uma empresa, mas a gente lida com humanos, a gente lida com ambientes diferentes e tudo pode mudar o tempo todo. Então, a gente tem que estar preparado para isso também. Mas é isso. Recomeçar não é fácil, mas é necessário. E por mais que você queira essas mudanças, né, que você esteja cansado de uma rotina, de um relacionamento, de um lugar, de um trabalho, essas mudanças geralmente não saem exatamente como a gente espera, ou deseja, ou como a gente imaginou. Então a gente tem que estar preparado sim para imprevistos, coisas inesperadas. Mas a gente também, lá na frente, a gente tem uma recompensa. A gente vai sair muito mais maduro, muito mais evoluído do que quando a gente chegou. E aí, a vida é cíclica, a gente sempre tá recomeçando, querendo ou não. Então era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui pra mim nos comentários sobre isso, sobre esse assunto. Eu vou gostar de saber. Se vocês puderem e quiserem curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aqui no canal. Eu aqui trago de coração aberto mesmo questões, insights, experiências. Muitas vezes eu nem planejo, tipo, o que eu vou falar, não tenho script nem nada. Às vezes eu acho que eu sou repetitiva e que eu me perco nos meus devaneios, mas eu deixo muito mais vir. Geralmente os assuntos, os temas, eles surgem do nada. Ou eu tô tomando banho, ou eu tô dirigindo, ou eu tô comendo, ou eu tô fazendo alguma coisa e eu anoto na hora sobre falar isso, porque aí vem os insights e vem pensamentos na minha cabeça. Eu escrevo ali na hora o que eu tô pensando sobre isso, mas depois, quando eu venho trazer aqui pra vocês, é como se fosse um desabafo, uma conversa, ou como se fosse um diário pra mim mesma. Porque quando eu coloco pra fora, além de eu ouvir, eu consigo elaborar mais e ter uma outra visão, né, sobre isso.